Então vamos lá, ó. Continuando aqui, eu falei que eu vou juntar 12 com 4, vai ficar 124 e multiplicar por ele mesmo. Aí vai ficar o quê? 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8 e 1, 9, 4 vezes 1, 4. Esse número encontrado aqui ele tem que ser menor ou igual a esse, não pode ser maior. Então, se foi igual, eu vou fazer a diferença, vai dar 0. Isso aqui é chamado de resto. Quando o resto é 0, quer dizer que a raiz é exata. Então, isso quer dizer o quê? Que esse número que eu encontrei aqui, ele vai subir. Então, eu vou ter o quê? A raiz de 4.096 é igual a 64. Vamos lá para a mesma coisa. Juntei 14 com 5, ficou 145 vezes 5. Quando eu multiplicar 5 vezes 5, 25, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 725 é menor ou igual a 725. Quando eu subtrair 0, então se é 0 é porque a raiz é exata, então o número que vai subir é o 5, isso quer dizer o quê? Que a raiz de 5.625 é igual a 75. E continuando a outra, 22 vezes 2 dá 44. Dá para subtrair daqui, ó, 44 de 56, 4 para 6, 2, 4 para 5, 1. Sobrou 12. Só que nesse caso eu ainda tenho duas casas para descer. Eu vou descer aqui 25. Veja que ela é uma raiz maior. Então, como eu vou ter que continuar essa raiz, eu vou fechar aqui. O número que eu encontrei foi 2, vai subir, tá certo? Eu vou continuar tudo do mesmo jeito. Todos os passos que eu coloquei, vai continuar do mesmo jeito. Dobra a raiz, só que a raiz agora é 12. 2 vezes 12, 24. Ó. Antes a raiz era 1, dobrei 2. Agora eu fechei tudo aqui. A raiz que eu tenho agora é 12, que eu já tinha encontrado 2. 2 vezes 12, 24. Separo o último, o processo é o mesmo. Vai sobrar 122 para eu dividir por 24. Vai dar 5, né? 5 vezes 24 dá 120, ainda sobra ali 2. Não é obrigado a raiz ser exata. Eu vou pegar 24, juntar com 5 e multiplicar por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 1.225, vou subtrair, resto 0. Raiz exata vai subir o 5. Isso quer dizer que a raiz de 15.625 é igual a 25, ou é igual a 125. Se por acaso, vamos supor que eu tenha raiz quadrada de 6,76. Estou fugindo aqui de números naturais, mas para você ter uma ideia aí de como você vai calcular, porque você pode calcular qualquer raiz. Exata ou não exata, por esse processo você calcula qualquer raiz. O processo é o mesmo. Vai separar de duas em duas, tá certo? Quando eu separar de duas em duas, tem que coincidir a separação com a vírgula. A vírgula não pode ficar fora. Então, se eu tivesse, por exemplo, 6,7, eu teria que completar aqui com 0, para quando eu fizer a separação das duas casas, coincidir com a vírgula. Sobrou o quê? Raiz de 6, que é igual a 2. Né? Porque o quê? 2 ao quadrado é igual a 4. Não é isso? Já estou seguindo outro passo. Dobra a raiz, 2 vezes 2, 4. Certo? Eleva 2 ao quadrado, dá 4. Subtrai de 6, 2. O próximo passo é descer as duas casas seguintes. Ó. Só que as duas casas seguintes são as duas casas depois da vírgula. Então, quando você baixar as duas casas depois da vírgula, automaticamente você já leva a vírgula lá para cima. Tá certo? Não vai ter trabalho. Então, continua o mesmo processo. Eu vou separar a última casa, vai sobrar 27, vou dividir pelo dobro da raiz, que foi 4, vai dar 6. Qual
o próximo passo é pegar o 4, juntar com 6 e multiplicar por ele mesmo. Então fica 6 vezes 6, 36. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. 276. Quando eu subtrair aqui vai dar 0. O número que vai subir é 6. Então a raiz de 6,76 é igual a 2,6. Então, eu falei, com esse processo você calcula qualquer raiz exata ou não exata, decimal ou inteira. Tanto faz. Aprendeu esse processo, você calcula qualquer raiz. Esquece da calculadora. Então, todos esses passos aqui eu fiz para vocês e eu mando a cópia para vocês quando quiserem treinar aí, vocês vão ter todos os passos, é só seguir esses passos que não tem erro. Só para encerrar esse assunto, eu queria colocar aqui, quando a gente vê radiciação lá na 8ª série, ele dá um processo que vocês devem lembrar desse processo. São 4 casos. O primeiro caso, ele diz que o radicando é positivo e o índice é par. Tá certo? Se eu tiver raiz quadrada de 4, já coloquei até esse exemplo. Raiz quarta de 16. Raiz sexta de 64. Eu tenho radicando positivo, radicando é A, positivo, tá vendo? E o índice é par, o índice 2, 4 e 6. Nesse caso aqui, ó, vai dar 2, vai dar 2, vai dar 2. Sempre vai existir uma raiz dentro do conjunto dos reais. Sempre. O segundo caso é se eu tiver aqui radicando positivo e o índice for ímpar. Vamos supor, eu tenho raiz cúbica de 8, raiz quinta de 32. Radicando positivo, o índice agora é ímpar. O índice aqui era par, o índice aqui é ímpar. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz quinta de 32 também é 2. Também é um outro caso que vai sempre existir dentro dos reais. Um terceiro caso, vou separar aqui, em que o radicando agora é negativo e o índice é ímpar. Olha, se eu tiver raiz cúbica de menos 125, raiz quinta de menos 32, aqui vai ser igual a menos 5, aqui vai ser igual a menos 2. Também nesse caso, sempre vai existir uma raiz dentro dos reais. E por último aqui o quarto caso. No quarto caso ele diz que o radicando é negativo e o índice é par. Como se eu tivesse agora, do jeito que eu peguei ali, raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 16. Então nesses casos aqui não vai existir raízes dentro dos reais. Uma coisa que vocês aprenderam na 8ª série, uma coisa que quase todo professor passa isso, não existe raiz quadrada de número negativo, mas não é raiz quadrada, é qualquer raiz. Ó, se eu tivesse raiz quarta de 16, não posso dizer que é igual ou de menos 16. Raiz sexta de menos 64. Então, ó, se o índice é par e o radicando for negativo, essa raiz ela não vai existir dentro dos reais. Basta lembrar isso. O primeiro caso vai existir radicando positivo, índice par. Segundo caso vai existir radicando positivo, índice ímpar. Então, radicando sendo positivo vai sempre existir, tanto faz ser par como ímpar. E o radicando sendo negativo, se o índice for ímpar vai existir, se o índice for par não vai existir. Só lembrar desse detalhe aí. O próximo assunto nosso é a parte de intervalo. Vou apagar essa tela.
Como ele não especifica aí se esses intervalos são dentro de números naturais, se são dentro de números inteiros, então eu preferi trabalhar com vocês essa parte de intervalos dentro de inequações. É uma questão que dá muito trabalho de muita gente aprender e que eu gostaria de repassar nesse caso para vocês. Com isso a gente vai ter que lembrar o quê? De função do primeiro grau, e a função do segundo grau. No caso da função do primeiro grau, eu tenho que y é igual a ax mais b. A função do segundo grau, eu tenho que y é igual a x2 mais bx mais c. Não é isso? Estão lembrados desse detalhe? Nós temos o quê? Temos o gráfico, temos o zero da função, temos o estudo do sinal e tudo isso aí. Então, o que a gente vai trabalhar principalmente dentro disso, tá certo? Eu vou te apagar aqui, não é cálculo, mas de radicais, de raiz quadrada, é a parte de intervalos. Então, nós vamos precisar aqui do zero da função e do estudo do sinal. Lembrando que se eu tenho uma função do primeiro grau, o gráfico dessa função ele vai ser dessa forma aqui. Ou ele vai ser uma reta, desse sentido, ou nesse sentido. Certo? Então aqui a gente diz que a função ela é crescente e aqui nós dizemos que a função é decrescente. Sempre vai ser isso aí. Quando ela é constante, não vai interessar a função constante para a gente, só a função crescente ou decrescente. Você vai fazer um estudo do sinal. O estudo do sinal consiste nisso aqui. Você tem o eixo x, certo? Eixo x. A função ela é crescente ou decrescente. Então, esse ponto aqui, onde ela corta o eixo x, é que é chamado de zero da função. Isso aí você vai ter que saber, vai ter que lembrar. E o que eu quero lembrar é o quê? Que na função do primeiro grau você vai ter sempre contrário sinal de A, mesmo sinal de A. É só lembrar se a função é crescente ou decrescente, vai ficar menos e mais. Mesma coisa, contrário de A, mesmo de A, aí vai ficar mais e menos. Tá certo? Porque quando a função for crescente é porque A é positivo. Quando a função for decrescente é porque A é negativo. Na função do segundo grau já vai mudar alguma coisa, porque aqui nós vamos depender do valor do discriminante. O discriminante é delta, que é B2 menos 4AC. Então esse discriminante ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou ele pode ser nulo. Quando o discriminante é positivo, vai existir sempre as duas raízes, x' e x2'. Tá certo? Então, eu posso ter aqui o sinal de A determina se ela é crescente ou decrescente. Aqui o sinal de A vai determinar a concavidade. Se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Tá certo? Então, o A positivo, concavidade para cima, o A negativo, concavidade para baixo. Então, nós vamos ter sempre x' e x2', e vai existir sempre isso aqui, ó, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Então, eu vou ter o quê? Mais, menos e mais. E aqui eu vou ter mais, menos, mais e menos. Se delta for negativo, isso quer dizer que não existe raízes reais. Então esse gráfico ele não vai tocar o eixo x.
vai ser concavidade para cima ou para baixo, valendo a mesma coisa se A é positivo ou negativo, e ele não vai tocar o eixo X. Então, nesse caso, nós temos mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. Então, se ele for para cima, todos os sinais serão positivos, se ele for para baixo, todos os sinais serão negativos. E por último aqui, se o discriminante for nulo, nós vamos ter uma concavidade ou para cima ou para baixo, só que agora ele só vai tocar em um ponto, porque x' é igual a x duas linhas. Tá certo? Então, nesse caso, como dentro não vai ter sinal, porque ele só toca em um ponto, nós vamos ter mesmo de A, mesmo de A. Pronto, é isso aqui que a gente vai precisar. Vamos calcular os zeros da função, vai ser necessário aqui. Vamos calcular o zero da função também necessário aqui, e depois saber se é crescente ou decrescente, e o discriminante, se é positivo, negativo, ou se ele é nulo. Se a inequação, em alguns casos, for inequação normal, vamos supor, inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau, nós vamos resolver essa inequação normalmente e vamos colocar o conjunto verdade de acordo com o que foi proposto, o que foi pedido. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu formulei questões para mim, questões para vocês. Deixa eu ver quais são as minhas e quais são as de vocês. Vou pegar essas aqui que vão ser as minhas, certo? Eu tenho o quê? Eu tenho a primeira questão, eu coloquei: resolva as inequações. Questão 1. Na letra A, eu coloquei 3x sobre 2 menos 6x sobre 5 menor ou igual a 1. Na letra B, eu coloquei 3 vezes 2x menos 4 sobre 4 menos x mais 6 sobre 3 maior do que 0. Essa é uma equação do primeiro grau, uma equação normal, tá certo? Nós vamos desenvolvê-la e a solução nós vamos dar ela de acordo com o que foi proposto. Olha, aqui eu vou ter que tirar o mínimo de 2, 5 e 1, o mínimo